Ok, então a segunda aplicação que a gente vê aí é a proporcionalidade. Por que proporcionalidade? Lá no caso plano, a gente tinha lá dadas um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, né, cortada por duas transversais, então eu tinha uma proporção lá nos segmentos, né, dado pelo Teorema de Tales, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, a gente vai ter algo parecido, tá? Que é dado por esse Teorema 1.44. Ele diz o seguinte: um feixe de planos paralelos determina segmentos proporcionais sobre duas retas secantes quaisquer, tá? Então, vamos lá. Vamos demonstrar, então, esse fato. Então temos aqui um feixe de planos paralelos, então π1, π2 e π3, três planos que são paralelos, cortados aí por duas retas secantes. Então tem a reta R, que corta ali π1 em A1, π2 em A2, π3 em A3. E a reta S, que corta π1 em B1, π2 em B2 e π3 em B3. Tá? Então, para entender essa proporcionalidade, o que a gente faz? A gente pega e traça uma reta paralela à reta S, que passa pelo ponto A1. É tipo a demonstração que a gente fez para o caso da plano, né? Vamos lá, então. Então, aqui vai ter uma reta paralela. Ok? Então essa reta S', né? Que fala aí? Isso, S'. A reta S' é uma reta que é paralela à reta S e passa pelo ponto A1. Muito bem. Bom, daí então ela vai interceptar o plano B2 num outro ponto, um B2'. E aqui um B3'. Certo? E aí vai gerar dois segmentos, né, nesses planos, né, que é o segmento que liga o A2 ao B2', e o segmento que liga o A3 ao B3'. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, como que eu posso então concluir? Bom, eu tracei ali a reta S', né? Mas se a reta R fosse paralela à reta S, o resultado ia seguir da mesma maneira, tá? De maneira análoga. Tá. Então, muito bem. Depois dessa construção, eu vou ter então um plano. Por quê? Porque eu tenho aqui duas retas que são concorrentes, concorda? Duas retas concorrentes, que é a S' e a R. Duas retas concorrentes geram um único plano. Eu vou chamar de gama esse plano, gerado por S' e R. Então esse plano ali vai conter então esses dois segmentos, o segmento A2B2' e A3B3'. Então, segue do Teorema de Tales, então aplicado aí sobre esse plano gama, né? Que temos o seguinte, que o A1, A2 sobre A1, B2' é igual a A2, A3 sobre B2', B3'. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, A1, A2 sobre A1, B2', é a mesma coisa que esse tamanho aqui, A2, A3 sobre B2, B3', né? Então isso segue do Teorema de Tales, né? Porque eu tenho então duas retas que são concorrentes, né? Atravessando duas retas, né? No caso aqui eu poderia traçar uma terceira paralela também. Então essas duas retas aqui são paralelas, porque moram em planos paralelos, né, e moram nesse outro plano aqui também. São coplanares e moram em planos paralelos, tá? Então com isso temos pelo Teorema de Tales, tá? Agora, como os quadriláteros A1,
B2', B2, B1', são paralelogramos. Fica para vocês mostrarem isso. Eu posso aqui traçar então dois quadriláteros, né? Então tenho esse quadrilátero e esse quadrilátero, tá? Esses dois lados são paralelos porque são coplanares, né? Moram no plano gerado por essas duas retas paralelas, né? E são coplanares e como moram em planos distintos, então são paralelos. Moram em planos paralelos, então são paralelos também. E esses dois lados aqui são paralelos porque essa reta S' é paralela à reta S. E a mesma justificativa vale para esse de baixo aqui, tá? Então essa aqui é a ideia, por isso que, né, que são paralelos. Então esse mostre isso aí que está entre parênteses nas notas, segue exatamente desse fato que eu acabei de falar. Bom, então o A1, B2', mede a mesma coisa que B1, B2. E o B2', B3', mede a mesma coisa que B2, B3. Então aqui no lugar do A1, B2', e B2, B2', eu posso trocar por esses daqui. Então vai ficar A1, A2, dividido por B1, B2, A2, A3, sobre B2, B3. Tá? Já que esse mede a mesma coisa que esse e esse mede a mesma coisa que esse, eu posso trocar nessa proporção e garantir então que são proporcionais mesmo. Então, esse tamanho aqui esse tamanho dividido por esse tamanho é a mesma coisa que esse tamanho dividido por esse tamanho. Ou seja, temos uma proporção aí entre esses segmentos determinados por essas duas retas secantes e esses três, né, esse feixe de planos paralelos. Tá? Então, é basicamente a demonstração lá do Teorema de Tales. Tá? É mais ou menos a mesma ideia. Tá? Lá no Teorema de Tales a gente fazia exatamente isso. Né? Transladava para cá, transladava para cá e garantia lá. Tá? Aqui a gente precisa exatamente usar a demonstração do Teorema de Tales, porque a gente já demonstrou, então é só usar. Tá? Então por isso que é só esse passo. Muito bem, então com isso demonstramos. Agora então vamos a um exemplo que vai ser útil no estudo de volumes, que é útil no estudo de volumes de pirâmides, né? A gente não vai chegar tanto a estudar muito áreas e volumes de poliedros, né, na próxima aula, mas vamos dar uma ideia.